pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Marcas do Passado, onde hoje iremos tratar sobre o livro Navio Negreiro, de Castro Alves, um dos grandes nomes do romantismo brasileiro. Castro Alves também foi conhecido como poeta dos escravos, por usar da sua literatura contra a injustiça e tratar sobre a liberdade e dignidade humana em suas obras. Hoje estamos aqui com Pedro Lima, professor de Linguística pela UFMG, e Maísa Nunes, mestra em História pela USP, onde iremos tratar sobre o contexto histórico e debater sobre a obra. Navio Negreiro é um dos poemas mais marcantes da literatura brasileira, pois transforma em palavras um dos capítulos mais sombrios da nossa história, o tráfico de africanos escravizados para as Américas. Antes de entender o poema, é importante lembrar o contexto histórico em que Castro Alves estava inserido. Durante mais de 3 séculos, os africanos estavam sendo escravizados e trazidos à força para o Brasil, em navios negreiros. E essas viagens duravam normalmente meses e em muitas vezes não tinham condições necessárias para os humanos viverem. Esses navios eram verdadeiros túmulos flutuantes. As pessoas eram tratadas como mercadorias e amontoadas no porão. Segundo a revista Filólogos, Castro Alves transformou esse horror em poesia para denunciar o que acontecia. Ele queria mostrar o que a sociedade fingia não ver. Castro Alves nasceu na Bahia em 1847, porém morreu jovem aos 24 anos. Mesmo assim, deixou uma obra enorme e engajada, movida por ideais de liberdade, amor e justiça social. Na época, a escravidão ainda era legal no Brasil, só seria abolida em 1888. Então, Navio Negreiro surge num momento de luta. Quando os movimentos abolicionistas começaram a surgir, Castro Alves usou esse momento de luta como protesto. O poema começa com uma paisagem calma e bela. Estamos em pleno mar, do alto no espaço, brinca o luar, dourada borboleta. A princípio parece uma celebração da natureza e da liberdade. Mas essa beleza é uma armadilha, como analisa Andréa Kerman no texto Hipérbole Engajado. Castro Alves queria esse contraste para depois revelar o verdadeiro cenário, um navio cheio de sofrimento humano. É interessante essa parte porque ela representa o olhar de fora da autora. Andréa Kerman. O poeta está vendo o mar e o navio à distância, ainda sem perceber o horror que existe dentro dele. Tratando sobre o horror dentro do navio, a virada acontece no canto 3, quando o poeta finalmente vê o que há dentro do navio. Mas o que eu vejo aí? Que quadro de amarguras? É canto funeral? Que tétricas figuras? A partir daí, a cena muda completamente, e o leitor é jogado no meio da dor e da violência. Ele descreve o inferno da escravidão com imagens muito fortes. Abre aspas. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Isso mostra o sofrimento dos escravizados forçados a dançar sob o chicote, como forma de humilhação. No artigo A Denúncia Social Escravocrata em Navio Negreiro, os pesquisadores afirmam que Castro Alves quis provocar o leitor, fazê-lo sentir o choque entre a beleza do mar e a crueldade do tráfico negreiro. Essa mistura de arte e denúncia é o que torna o poema tão poderoso. E ainda tem um trecho ainda mais impactante que diz, abre aspas, presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Essa dança simboliza a opressão, o corpo escravizado sendo obrigado a se mover sem a liberdade. Depois de mostrar toda essa dor, o poeta se volta a Deus e questiona, abre aspas, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanta horror perante os céus. Fecha aspas. Esse é o momento de desespero e indignação. O eu lírico se pergunta como o mundo pode permitir tamanha injustiça. Segundo Fábio Stoffels, que analisa o poema pela ideia de polifonia, mostrando várias vezes vozes misturadas, a da natureza, a dos escravizados, a do poeta e de Deus. É como se o próprio universo reagisse à crueldade humana. Castro Alves faz da poesia uma forma de julgamento moral. Ele não narra apenas o sofrimento. Ele acusa o sistema, a sociedade, até a omissão dos que se calavam. Navio Negreiro não fala só sobre o passado, ele faz a gente olhar para o presente. A escravidão acabou, mas as consequências ainda estão aqui. O racismo, a exclusão social. Quando o poema pede, abre aspas, o mar por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto essa escravidão, fecha aspas, é como se ele perguntasse por que o mundo ainda carrega as marcas da escravidão. Como lembra Maria das Graças Gomes, a poesia de Castro Alves é uma forma de meta-história. Ela não só quer registrar o que aconteceu, como mudar a consciência de quem lê. Uma coisa que impressiona muito no Navio Negreiro é como Castro Alves usa da poesia para transformar a dor em arte. Ele não demonstra de forma fria, ele faz o próprio leitor sentir aquele sentimento. Sim, isso dá para perceber nos versos. Existem almas em tudo e Deus sorrindo nas ondas.
Mesmo no meio da tragédia, ele mostra uma esperança escondida, como se houvesse algo divino que observa e julga o que os humanos fizeram. E isso mostra como o poeta mistura o sagrado com o humano. O navio vira quase um inferno e o mar, que antes parecia bonito, se transforma num espelho da injustiça. Ele faz o leitor enxergar que os olhos da sociedade da época não viam. E também tem um simbolismo muito forte, né? O mar ele representa a travessia, quanto também representa o esquecimento. Quando ele pergunta: ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas este borrão? Ele aqui fala da culpa, né? Do desejo de limpar o passado, mas também da impossibilidade de apagar o que aconteceu. É como se o mar fosse testemunha do crime, carregando para sempre a voz daqueles que morreram. Isso dá um poema um poder enorme. Ele transforma o oceano no memorial poético da escravidão. E depois de ler alguns trechos do Navio Negreiro, fica claro que este livro ele continua atual, né? Ele não morre no passado, ele se torna atemporal. Exatamente o que o meu grandioso Iago disse aqui, ó. Quando Castro Alves escreve: existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia, ele denuncia a hipocrisia e chama o leitor à consciência. E mesmo depois de mais de um século, essa crítica ainda vale. O poema lembra que a liberdade não é só um fato histórico, é uma luta que continua. Por isso que a voz de Castro Alves ainda ecoa, como o som das ondas que ele escreveu pedindo justiça, memória e humanidade. E vamos agora para o nosso quadro de curiosidades que os nossos convidados trouxeram para nos prestigiar. Essa lembrança atravessa o tempo. Como diz Mano Brown, para você que não virou comida de tubarão, vamos passar ele aqui agora. Virou comida de tubarão, e você virou comida de tubarão, pra você que não quis não virar comida de tubarão. Essa frase não é só uma força de expressão, tem um peso histórico por trás disso. Cerca de milhões de africanos foram arrancados de suas terras e trazidos para as Américas à força, como vimos no livro. E muitos deles morreram. E a fala dela, né, sobre o livro, faz com que mudasse os comportamentos dos tubarões na água, que começaram a seguir os trajetórios dos navios negreiros. E eles faziam isso por causa do cheiro de sangue dos corpos na água. Então, quando o Brown solta essa frase, ele está querendo dizer: se você é preto ou preta, você é descendente de alguém que precisou sofrer isso, de alguém que sobreviveu. Então, o poema Navio Negreiro é uma denúncia, uma prece e um espelho da nossa história. Castro Alves mostrou, com a força da palavra, a arte pode combater as injustiças. Nós ficamos por aqui. Que essa conversa nos ajude a lembrar que o passado da escravidão não deve ser esquecido, deve ser compreendido para que nunca se repita. Obrigado pela participação do professor Pedro, foi um prazer receber vocês, da mestra Maísa. E fique agora com a programação da nossa próxima edição, onde iremos falar sobre Quem matou Odete Roitman? Iago Matheus, professor de Linguística pela... Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mas não falou sério. Olha pra lá, não olha pra mim. Dignidade humana. Hoje estamos aqui com Pedro Oliveira, professor de Linguística pela UFMG, e Maísa Nunes, mestra em História pela USP. Quem que é Pedro Oliveira? Brasileira, porque transforma as palavras em capítulos. O tráfico de africanos escravizados. Ô Pedro, segunda-feira eu te pago um açaí se você focar, pelo amor de Senhor Jesus. Vou perder esse assunto. Brasileira, um dos filmes mais Cala a boca, Maísa. É, filho. Olivia!